Fala pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo, mais um videocast da Tecnoarte que a gente está com essa proposta de trazer cada vez mais informações para vocês. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo, Carlos Troca, que além de amigo pessoal, é também uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. Está à frente do escritório de arquitetura Carlos Troca, que sem dúvida é um dos maiores de Ribeirão, região e acho que até do Brasil. Então, você viu a responsabilidade, né, Carlos? Então, assim, primeiro eu queria te agradecer, Carlos, por a gente estar aqui falando. A ideia é a gente gerar conteúdo, trazer informação para as pessoas. E é isso. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui. E segundo, eu já queria começar jogando uma pergunta um pouco polêmica aqui. Vamos lá. Quando a gente fala de arquitetura, de um escritório de arquitetura hoje, falando para empreendimentos verticais, como a gente trabalha aqui, cada escritório tem uma cara, cada escritório tem um jeito? Ou a gente desenvolve o projeto pensando específico para aquele perfil? Então, eu acho que é isso que nem letra. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela confiança novamente, né, de estar junto com vocês nessa empreitada do Icon, que para mim Legal. É um dos grandes desafios. Aliás, a cada produto, a cada projeto novo da Tecnoarte, para mim é uma grande satisfação, porque na verdade não é mais um. Na verdade, cada um é um específico, onde a gente procura buscar um pouco da letra da Tecnoarte, que sempre está vinculada à questão de quem vai morar, de quem... São produtos que a gente quer que a pessoa se sinta como se fosse feito para ela, como na verdade é, né? Como eu virou mexeu, eu falo isso, que para mim casa e é uma terceira pele. Sem dúvida. É pele, roupa e casa. Então ela tem que ser feita sob medida, isso não tem prêt-à-porter. Feito sob medida para cada uso, para cada público. Tá? Ou seja, a gente consegue adaptar cada empreendimento para aquela função específica. Exatamente. A gente analisa para quem a gente quer e a gente vai fazer, seja para a família, seja no caso do Icon, que são para pessoas diferenciadas e, enfim, que estão numa fase da vida em que eles procuram espaço próprio, né, com personalidade e personalizável. E a gente procura dar essa cara para o empreendimento que a gente... E como resultado do Icon, a gente viu que tem uma coisa absolutamente diferente, não é uma coisinha feita com divisão de paredes e tal, a gente tem uma flexibilidade imensa e tal. Respondendo ao que você me perguntou, a gente procura sempre dar essa cara, não só para o empreendimento, como também para a construtora. Quer dizer, eu tenho uma imagem específica para a Tecnoarte na interpretação do nosso escritório, né? Não adianta eu querer fazer com que todo mundo identifique a minha obra. Ela vai ter aí uma expressão em função de algumas coisas que você não consegue segurar, que é como letra. Né? Por mais que você tente fazer letra de forma, letra corrida e tal, existem algumas coisas específicas que você não consegue ficar livre. Quer dizer, vai ter sempre o toque do Carlos Troca. Sim, claro. Mas sempre com a visão e olhando para quem e qual o público que você está tentando atingir. Exatamente. E aí eu já quero entrar numa outra pergunta, Carlos, falando até amplamente da questão de arquitetura em si, que eu sei que você já lecionou arquitetura por muito tempo, então para você isso é uma coisa que faz parte da sua vida em si. Tradicionalmente se teve a arquitetura como principalmente focado na questão estética. Sim. Vamos fazer um prédio, um empreendimento, pensando nesse assunto. E eu acho que a evolução dela mostra que a arquitetura é muito mais do que isso. A questão estética é um mero detalhe. Sem dúvida. Mas as pessoas já começaram a perceber isso e entender que os diferenciais de arquitetura podem impactar diretamente no dia a dia delas, além daquilo que é visível aos olhos? Sem dúvida nenhuma. Essa noção de que sempre a forma antes da função, o início foi isso, até bastante influenciado por Brasília, né? Que foi a grande expressão que nós tivemos no país, apesar de outras anteriores, mas a brasileira, através do Oscar Niemeyer, a gente consegue identificar que existe alguma coisa diferente e ficou essa história de que arquiteto é para fazer coisa legal, e nem sempre tão funcional. Isso. E, na verdade, esse conceito veio
ficando um pouco mais abrangente, mais verdadeiro, próximo daquilo que realmente é. Então, de novo, eu parto sempre do princípio da terceira pele. Para mim, é fazer alguma coisa moldada para quem vai morar. É lógico que tem aí uns 10 a 15% de inovação, 15, 20, enfim, para quem vai morar, ao ponto de a gente nunca esquecer o efeito surpresa. Quer dizer, até nessa analogia que você está fazendo, não adianta nada eu chegar numa festa com uma camisa muito bonita se ela está me pegando aqui, entendeu? Porque eu não vou conseguir manter uma situação confortável por muito tempo. Sem dúvida. Então, acho que a maior preocupação é a gente conseguir criar essa terceira pele. Exatamente. Que seja confortável, prática. Antes de ser bonita, né? Que ela tem que ser apresentável, mas ela tem que ser, antes de mais nada, confortável. E mais que isso, é fazer com que esse espaço te ensine a viver de uma forma antenada com o seu tempo. Cara, você falou uma frase muito importante, que até já me levantou uma bola interessante aqui. Eu sinto também, até aqui em Ribeirão Preto, em algumas outras cidades, de que é muito comum a gente ver empreendimentos que trazem mais do mesmo há muitos anos. Sim. Assim. Até esse é um dos casos que eu te admiro bastante, que você está sempre procurando uma proposta nova. Né? E, então, se a gente falar o hoje, o morador do hoje, né? Aquela pessoa antenada, ligada em novas tecnologias, que conseguiu passar por um processo de evolução e está aqui hoje. O que esse cara busca hoje em dia? Então, antes de mais nada, ele quer estar atualizado. Sobre todos os aspectos, sobre a questão de tecnologia, a questão de dimensões, que é alguma coisa que a gente tem revisto isso de uma forma bastante intensa, porque nem sempre 3x4 é interessante, desde que você não faça o aproveitamento do 3x4 de um dormitório padrão. Se você não fizer eficientemente um uso, o 3x4 ou sobra ou falta. Sim. Então, é exatamente a gente buscar esse tamanho certinho, essa flexibilidade de ambientes que você pode ter. Então, é quando você lacra alguma coisa, que não é o caso do Icon, uma vez que a gente tem uma flexibilidade de ambientes, eu posso ter, por exemplo, 2 dormitórios com uma suíte, eu posso ter um home office, eu posso ter uma ampliação da sala, enfim. Essa flexibilidade, ela é resultado dos tempos de hoje. Quer dizer, a gente teve aí, há coisa de 2 anos, uma modificação intensa na vida das pessoas, que foi a questão da pandemia, que ela traz um reflexo extremamente rápido para as habitações, para as pessoas que antes iam para o escritório e que começaram a ter que ficar em casa. Então, isso faz com que eu tenha que ter um espaço em casa, que não é a mesa de jantar, né, é própria para você poder trabalhar. Essa modificação faz com que o programa mude, que da mesma forma que tem gente que quer, tem gente que não quer. Flexibilidade. Sim. Então, fundamentalmente, o ser que mais vai se dar bem no mundo é aquele que se adapta. Show. Né? Então, isso é o Darwin até que falou, não adianta você ser o mais inteligente ou mais forte. Aquele que vai melhor se dar é aquele que vai se adaptar. Show. E isso eu acho que tem que ter. Como isso parte das pessoas, e a terceira pele que a gente está fazendo, eu acho que a gente tem que fazer com que esse local que a pessoa vai viver, ele também tenha essa questão da adaptação. Quer dizer, muito mais do que a gente tentar prever a utilização da pessoa, é a gente deixar ela cada vez mais livre, para que ela possa se adaptar, uma vez que o mundo está mudando, a gente piscou, mudou. Sem dúvida. Por isso que o Icon tem várias formas, várias experiências. Legal. Então você tem desde aquele ambiente um pouco menor, onde a pessoa vai se adapta dentro daquilo, como você vai ter os ambientes duplex, como você vai ter as penthouse, enfim. E antes, isso eu estou falando de 15 anos atrás, 12 anos atrás, quanto mais padronizado, melhor. Melhor, né? Hoje, mais pronto, melhor. Quanto mais aberto, melhor. Sim. Quer dizer, exatamente para você... A gente tem uma série de tribos no mundo hoje, né? E que não adianta você escolher uma tribo que você vai estar jogando ou vai estar desprezando. O ideal é que você tenha uma possibilidade de fazer com que cada um tenha a sua forma de morar. Não,
tudo é questão de experiência e vivência pessoal. Eu brinco que as empresas de tecnologia, elas são fantásticas nesse sentido. Sem dúvida. Eu tenho o mesmo smartphone que meu pai. Tá. Mas a partir do momento que eu desbloqueio dele, parece que eu estou num outro planeta. Os aplicativos são outros. Sem dúvida. Por quê? Porque eles conseguem se adaptar necessariamente à utilização e à experiência de cada um. Isso. Mas agora, Carlos, eu queria falar um pouquinho do Icon mesmo, propriamente dito. Assim, o que o Icon tem de diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer? E quando eu falo a gente, a própria Tecnoarte tem outros empreendimentos com outra linha de produtos voltados para um outro público. Então, aonde que a pessoa já começa a perceber que o Icon é diferente dos outros? Então, em primeiro lugar, eu vou estar perto da onde tudo acontece, né? Eu vou estar no caminho de onde tudo acontece, quer dizer, você está no meio do caminho entre o Ribeirão Shopping, por exemplo, e Iguatemi, que são centros de consumo interessantes e que cada um vai ter sua preferência. E a segunda, que já é o resultado dessa coisa que a gente vem falando, do uso, quer dizer, a arquitetura, pelo menos no escritório, nós fazemos sempre de dentro para fora. Né? Só que não podemos esquecer fora, porque é a primeira impressão. Então, isso não que seja marketing, muito pelo contrário, ele é uma expressão daquilo com que você vai se identificar. É claro, não adianta a gente ser legal se a gente não parecer legal também. Entendeu? Né? Se eu falo, se um iPhone fosse um caixote trambolhão lá, às vezes a pessoa não daria a mesma moral para ele. Sem dúvida, você tem que ter orgulho daquilo que você tem. Tanto é que hoje as empresas de automóvel, de tudo que você puder, relógio, telefone. Qual é a grande preocupação, além da questão funcional e da adaptação? É design. Sem dúvida. Né? Porque é isso que vai fazer com que você vai encontrar coisas que te representam. Show. Né? Então não adianta, por exemplo, eu querer fazer a cara do Icon com uma cara neoclássica. Né? O neoclássico ficou lá atrás. E outra coisa, neoclássico. Não existe novo clássico. É verdade. Clássico é clássico. Eu acho. Né? Mas enfim. Então ele hoje é alguma coisa que representa aquilo que as pessoas estão buscando. Mas aí, eu vou até puxar uma bola que é uma dúvida minha mesmo. Dentro do Icon, do mesmo empreendimento, às vezes uma pessoa gosta de um estilo industrial. Sim. Às vezes uma pessoa gosta de um estilo... Eu não vou saber tanta variedade aqui, mas retrô, um estilo mais clássico, alguma coisa nesse sentido. Eu imagino que tem até mais estilos aí que talvez eu não esteja tanto antenado nisso. Ela consegue... Contemporâneo, isso. Minimalista. Essas linhas de design mesmo. Sim. Ele consegue? Existe essa flexibilidade para que ele adapte o apartamento dele naquilo que ele gosta que seja depois? Sim, claro que sim. Quer dizer, o que a gente promove, o que a gente oferece é o mais aberto possível. Não só na questão de espaço, mas na questão também do gosto pessoal. Você tem que se encaixar dentro desse ambiente. Legal. E já tiveram algumas experiências anteriores em você tentar mudar a pessoa em função do espaço. Sim. Né? E a gente viu que não deu certo. Não dura, né? Não dura. Então tem que ser ao contrário. Eu tenho que fazer com que esse espaço se adapte àquilo que eu me sinta bem. Terceira pele de novo. Né? Não adianta eu querer botar uma roupa apertada que vai te incomodar de alguma forma. Por mais bonita que ela seja. Então ele te dá várias opções de uso. Sim. A gente tem entregado isso exatamente por ser uma coisa um pouco mais verdadeira, com uma laje com uma cor diferente, de você ter espaços embaixo, que são as áreas comuns, um pouco mais destacadas do que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma piscina que está sobre um pé direito duplo, onde você vai ter um contato com o exterior, né? Extremamente mais eficiente, não aquela coisa enclausurada, onde, olha, eu não quero não quero ver nada, consequentemente, muito pelo contrário. A ideia é fazer com que as pessoas tenham privacidade, porém que ela tenha o mundo para descortinar a partir desse lugar. Né? Uma coisa que eu já ia te falar é que eu tirei o chapéu para esse projeto no Icon, que você não teve medo de ousar, falar assim, isso identifica. Sim. Então, porque a gente vê tradicionalmente em outros empreendimentos, assim, o piso beijinho, polido, a bancada sempre igual, aquela situação.
Cara, na hora que a gente abre, a gente vê uma piscina vermelha, a gente já sabe que ali Né? o medo de ousar não apareceu. De jeito nenhum. E durante esse processo, a identificação que as pessoas estão tendo com isso, acho que faz muito sentido. E isso está presente em todos os detalhes. Se a gente entrar no decorado, cada cantinho tem um toque ali, né? Sem dúvida. A cor é a coisa aberta, quer dizer, a compartimentação que existia em 1990, né? Tudo fechadinho e tal, essa coisa vem se ampliando e em função até... Por que antes as cozinhas eram fora? Lá fora, né? Vou pegar da Casa Colonial, ela lá fora, afastada de tudo. Primeiro porque as pessoas que trabalhavam na cozinha deveriam estar apartadas da convivência. Sim. Tá? Depois essa cozinha foi chegando mais próxima, mas ainda compartimentada, ainda fechada, ou seja, a dona de casa que começou a cozinhar, ela estava apartada do processo de uma reunião, por exemplo. Né? Sim. Só que eu não podia fazer isso com uma convivência tão eficiente, porque o tipo de comida era diferente. Quer dizer, eu fritava bife, eu fazia uma coisa que provocava algumas coisas que não eram tão confortáveis para o ambiente social. Como de um tempo para cá, essa comida foi mudando, essa cozinha foi abrindo. Quer dizer, não adianta eu ter uma cozinha aberta que eu frito o bife todo dia. Vai dar algum inconveniente, tá? Sim. E por isso que a do Icon é aberta, porque esse cara de hoje essa pessoa que vai hoje, para quem ele é destinado, ele está mais antenado, inclusive em alimentação. Não, sem dúvida. E interação, né? Receber Exatamente. pessoas, eu acho isso Sim, muito... mas não adianta eu receber fritando bife. Exatamente. Né? Esse cara já mudou. As prioridades são outras. As prioridades são outras e, consequentemente, o bife com fritura, com não sei o quê, já não faz tanta parte do dia a dia. Não, então dá para ser aberto. E outra, a gente pensar numa proposta para esse público moderno, já direto a gente fala, pô, apartamento pequeno. Então, eu falo assim, isso instintivamente vai, pô, esse pessoal gosta de apartamento pequeno. Não. E o Icon não é um apartamento pequeno. Ele claro, a gente tem unidades ali a partir de 59 metros quadrados, mas se você for pensar para um dormitório, que é essa proposta inicial, um baita num apartamento. Sem dúvida. Por quê? As pessoas, o que elas precisam que essa área aumentou ali, cara? Então, a gente racionalizou espaço, né? Tá. E não é só a questão. Eu acho que, por exemplo, você morar em alguma coisa de 20 metros quadrados, morar não é bem o nome. Né? Você vai sobreviver, você vai ter na verdade, o tamanho de um apartamento de hotel. Às vezes é o que é mais conveniente, mas você fala que aquela pessoa está feliz ali. Não que eu sonhei para mim, acho que 20 não metros. É o público do que para quem a gente destinou o Icon, não é esse. Né? É uma pessoa que quer ter um nível de conforto eficiente, sem ter espaço exagerado, que você não usa. Quer dizer, por que eu vou usar se eu moro sozinho, ou eu e mais uma pessoa, para que eu preciso de 3 dormitórios? Né? De qualquer maneira, ao mesmo tempo, 19, 20 é muito pequeno, então nós chegamos num número que não foi nem assim, qual é da gente que resolveu na questão inicial, de que o objetivo não era vamos fazer apartamentos com tal área. Ao contrário, se a gente está falando em terceira pele, se a gente está falando em adequação e adaptação, que a gente precisa. Exatamente. E a gente vai encaixando e no final ver o que... Por isso que a gente tem várias dimensões. Entendi. Né? Você tem dimensão para tentar buscar a identificação de cada um num espaço. Tem pessoas que se adaptam em 24, tem pessoas que vão a 128, enfim. Até porque cada um usa a sua casa do seu jeito, Sem né? dúvida. Porque, tem gente que gosta de ficar mais em casa. Tem gente que só vai para dormir. Sem dúvida. Então, esse leque de possibilidades que entrega ali, eu acho que faz todo o sentido para cada um. Então, às vezes, uma pessoa que está no mesma classe social, mesmo nicho, tal, às vezes nem tem tanta diferenciação, mas eu gosto de ter tal experiência na minha casa, eu preciso de um apartamento maior. Sem dúvida. Eu gosto de praticidade menor para mim dá certo, né? A gente tem, por exemplo, os duplex, os dormitórios são abertos. Sim.
Né? Quer dizer, eu acordei de manhã, eu estou vendo a cidade inteira. Isso fica no 15º, 16º, 18º andar. Sim. Ele tem um grande vidro que eu saí do quarto. Aí vem aquela história de, mas tem gente que não consegue dormir com coisa clara. E por isso a gente tem uma proposta de repente, você ter uma cortina elétrica, de você fechar isso, mas ao mesmo tempo não abandonar a experiência nova, que às vezes você não tem oportunidade, e o grande objetivo do Icon é exatamente isso, é você abrir um leque de experiências, você vai usar aquilo que você se identifica. Né? Perfeito. Então é bem legal. Carlos, eu achei muito rica essas informações que você está trazendo para a gente. Eu acho que é uma perspectiva de criador mesmo, que eu acho que é muito legal a gente entender. Sim. E assim, para a gente encerrar, para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta e sinta-se à vontade para falar como você quiser. Assim. Mas a gente falou muito da arquitetura e como ela vem evoluindo para chegar. Quais são as suas perspectivas no que diz respeito à arquitetura, pensando já em futuro? Assim? O que você imagina que vai ter de diferente, se é que a gente vai conseguir mudar bastante, né? E o que a gente pode esperar para os próximos empreendimentos que a gente for fazer aqui na Tecnoarte, para que a gente possa ter juntos, assim, independente da linha, se são smart homes ou se são apartamentos maiores? Cada vez que a gente conversa de um novo empreendimento, lá vem a palavra surpresa. Né? Para mim, pelo menos dentro desse contexto, tentando buscar um pouco do que as pessoas esperam de um empreendimento, de um lugar, que não é simplesmente eu vou estar um final de semana, eu vou passar a vida ali. Às vezes as pessoas passaram a ter uma expectativa de ter aquele espaço a vida inteira. Né? A gente vai ter um monte de novidade, né, grandes novidades com relação aos novos empreendimentos, dirigidos para a família, dirigidos para um outro público um pouco mais específico, mas sempre a ideia é fazer com que o elemento surpresa, e quando eu falo surpresa, toda surpresa é boa, né? São surpresas interessantes. Então, por exemplo, você ter edifícios que vão mudando de comportamento ao longo da torre. Legal. A gente sempre buscou fazer com que a representatividade, exatamente porque aqui é a fotografia de onde você mora. Sim. O objetivo principal é fazer com que os edifícios Tecnoarte não tenham endereço. Eles sejam reconhecidos pelo nome. Show. Né? E cada um tem que ter uma cara, da mesma forma que a gente não tem. A gente tem um e-mail, mas é secundário, mas a sua estampa é que vai te representar. Perfeito. A ideia é essa. Né? Quer dizer, o que podem esperar é muito trabalho para que a gente consiga cada vez mais se adaptar àquele empreendimento e àquele público em específico e o tempo que a gente está vivendo. Sem dúvida. E eu acho que essa proposta é o maior brilho que a gente tem aqui, a gente propor e pensar, calçar os sapatos do nosso cliente e falar o que esse cara quer. Sim. E entregar para ele, às vezes até alguma coisa que ele quer, ele nem sabia que ele queria. Sem dúvida. E tem acontecido isso, o resultado disso tem acontecido de uma forma bastante eficiente, quando a gente tem a experiência das pessoas que abrem a porta pela primeira vez do empreendimento Tecnoarte. Sim. O cara abre a porta e eu tenho certeza que ele pensa assim, foi feito para mim. Legal. Sabe? Então isso é o que nos direciona, que é o efeito surpresa. Quer dizer, às vezes você precisa, mas não sabe o quê. Né? E a gente tenta, e conseguimos, com certeza, sem nenhuma modéstia, vamos chamar assim, a gente consegue cumprir o objetivo. Quer dizer, a pessoa se ela pensar, como que é o seu imóvel ideal? Às vezes ela nem sabe explicar, Exatamente. mas ela entra e fala, isso que eu quero. Ela abre, eu tenho certeza que isso, ela pode não expressar com palavras, mas com o olhar e com a cara de, sabe, foi feito para mim. A gente quer manter isso aí. Perfeito. Tá bom? Carlos, o papo foi fantástico. Show. Queria te agradecer por você ter vindo aqui, dividir essa informação com a gente. Deixar o convite para todos vocês que estão assistindo para que conheçam esse empreendimento maravilhoso do Icon, assim como todos os outros que a Tecnoarte tem. E é isso. Muito obrigado. Imagina. E espero que a gente possa estar juntos cada vez mais, com sempre certeza. trazendo sempre muita coisa nova, muita informação importante. Coisa nova, surpresa, mas antes de mais nada, o respeito à forma com que cada um vive, mas sempre com uma pitadinha de que a sua vida pode ser melhor a partir de um Tecnoarte. Perfeito. É bem por aí. Show de bola. Obrigado. Bom, viu? imagina. Valeu.